Meus irmãos, creio eu que muitos tiveram a oportunidade de estar aqui, ou na sexta, ou ontem, onde coro MQP, o conjunto MQP, apresentou o musical Por Amor do Seu Nome, musical baseado na história do rei Davi, esse rei que deixou boa parte dos salmos, das canções, orações, que o povo de Deus hoje é tão impactado quando lê essa poesia, quando lê essa oração. E nesse clima ainda, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, na palavra do Senhor, uma reflexão baseada no Salmo de número 23, salmo tão conhecido por todos nós. Nós vamos refletir nesse salmo nessa noite. Mesmo assentados com toda a reverência, vamos ler esse texto bíblico. E assim diz a palavra do nosso Senhor: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar, vamos juntos. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Quando eu penso na figura do pastor, que é uma figura que esse salmo traz à tona, o que era o pastor no antigo Israel? Era um homem trabalhador. Era um homem descrito como aquele que exercia uma tarefa árdua, muitas vezes dramática, muitas vezes debaixo de intenso calor sob o sol, debaixo de intenso frio às noites, sem dormir, tudo visando a segurança, o bem-estar de suas ovelhas. E a figura do bom pastor, ela é muito usada no Antigo Testamento, tanto para usar e aplicar à pessoa do juiz, o ancião, aquele que cuida da nação ou da tribo, como também era usada de forma muito particular para aplicar aos reis, aos monarcas, só que também apropriado de forma divina. Esse pode ser um designativo para o próprio Deus, aquele que cuida, aquele que ama, aquele que ampara o seu povo. Fato é que foi lido um texto hoje, nós não lemos todo o salmo, mas o salmo de número 100, versículo 3 diz assim: Sabei que o Senhor é Deus, e dele somos rebanho do seu pastoreio. Ele é o bom pastor. Amém por isso? Ele é o bom pastor. E o Salmo 23 apresenta essa imagem simples, porém profunda, onde o Senhor, o supremo pastor, é aquele que resgata, é aquele que protege, é aquele que conduz, é aquele que alimenta, é aquele que sacia, é aquele que cura e nos conhece de forma profunda. Mas o que eu acho interessante é que o pastor é uma figura inequívoca em uma leitura, mesmo que superficial, do salmo. Todos nós conseguimos enxergar de forma imediata. Mas esse salmo também fala, de forma secundária, mas fala da ovelha. O que é a ovelha? E esse salmo ele descreve de forma metafórica um animal e não um rebanho. Ouça isso com atenção. O salmo retrata um animal e não um rebanho.
trazendo luz a um aspecto da individualidade ou da pessoalidade, de uma relação íntima com o Senhor. E é por isso que esse salmo fez e faz tanto sucesso, porque muitas das porções bíblicas carregam aquela visão social que eles tinham da coletividade, do todo, do grupo, da família, mas esse salmo, de forma específica, lança luz sobre a ovelha e a relação que ela tem com o pastor. E de certa forma o texto transcreve ou descreve a percepção que a ovelha tem do pastor, a percepção que a ovelha tem do trabalho do pastor, a percepção subjetiva que a ovelha tem do sentimento que o pastor lhe traz. As ovelhas, elas possuem algumas características interessantes, por esse motivo nós somos semelhantes a essas ovelhas, porque elas necessitam de orientação. As ovelhas são animais que não conseguem se orientar, não conseguem ter esse senso de orientação e dependem de um líder para guiá-las. As ovelhas necessitam desesperadamente de proteção. Elas não têm mecanismos de defesas como os outros animais por aí. Elas necessitam até mesmo de comunhão. Elas precisam viver em rebanho, em bando. As ovelhas necessitam de água e alimento e são péssimas para encontrar um pasto. São péssimas para encontrar uma água calma, tranquila, que não assusta nenhuma delas, para que elas possam beber, deleitar, refrigerar. Elas necessitam de cuidados constantes, são susceptíveis a várias doenças, parasitas, ferimentos, para não falar de inimigos vorazes que podem destruí-las. Perceba, a ovelha está o tempo todo aqui e ela faz referência, uma alusão tão clara à minha condição, à sua condição de ser. O que somos, se não eternos necessitados de proteção, eternos necessitados de orientação, eternos necessitados de alguém ou alguém para nos dar sustento, água e comida, eternos necessitados de segurança. Nós somos estes que necessitamos desesperadamente de um pastor. E eu quero então trazer 3 reflexões com base nesse salmo. A primeira reflexão é: a ovelha, ela reconhece o seu pastor. Porque o salmo começa assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Veja, ele não fez uma pergunta, ele está fazendo uma afirmação, uma constatação: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu imagino o salmista, o compositor, observando de alguma forma, enxergando o próprio Deus como seu pastor e fazendo essa declaração de forma viva para si mesmo. Ele é, eu reconheço. A ovelha é um animal incrível e é provado, nós sabemos disso, que ela tem capacidade de reconhecer a voz do pastor. Recentemente, alguns pesquisadores da Universidade da Califórnia, em San Diego, descobriram que elas não somente conseguem distinguir a voz, como também elas conseguem reconhecer uma face que lhe é familiar. A ovelha, ela consegue distinguir, reconhecer a voz, eu poderia acrescentar até mesmo a face daquele que é o seu pastor. E Jesus bem ensinou dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Meu irmão, meu querido irmão, a pergunta que eu tenho para o meu coração e faço para você também é o seguinte: como é a voz do seu pastor? Qual o timbre da voz dele? Como é o seu rosto? Como é o seu cheiro? A ovelha não confunde o seu pastor.
Ela não segue um achando que é, não, ela sabe quem é o seu pastor. E a pergunta que eu faço para mim é: conheço de fato o meu pastor? Conheço de fato a sua voz? Conheço de fato o seu rosto, a saber, Cristo Jesus? Conheço de fato o meu pastor? Posso afirmar como salmista: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Conheço o meu pastor. Essa ideia de confusão deve ser descartada da nossa relação com Deus. Nós não poderíamos de forma alguma confundir o pastor. Não poderíamos de forma nenhuma confundir sua voz. Eu gosto da ideia que Oséias, o profeta Oséias, traz no seu capítulo 2, versículo 16. Porque ali, falando da infidelidade de Israel, Oséias é porta-voz de Deus, e no versículo 16 ele diz assim: naquele dia, o dia que eu restaurar vocês, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Sabe qual a ideia? A ideia é que era uma ideia de traição. Israel estava em adultério espiritual, confundia os amantes, confundia os maridos. Ela confundia o nome de Deus com Baal. Olhava, era como se ela estivesse olhando para o Senhor e chamando de Baal, quando na verdade o nome dele é Yahvé, o Deus Altíssimo. Não há na nossa relação espaço para confusão de senhores. Não há para a nossa relação espaço para a confusão da voz do pastor. A ovelha reconhece a voz do pastor. Quando ele fala em tom manso, quando ele fala em tom até mesmo a exortar, a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Não há espaço para confusão. A Bíblia traz para mim e para você alguns tipos de ovelhas. Por exemplo, fala a partir de Ezequiel capítulo 34 que existem ovelhas que sofrem sob maus pastores. Ovelhas que de alguma forma são exploradas, extorquidas, abandonadas. Ovelhas que ficam vulneráveis por causa de maus pastores. Também fala de outro tipo de ovelha. Fala daquela ovelha que não tem pastor. Quem são essas? Essas são presas fáceis, que carregam o peso da vida por estarem sozinhas, enfrentando o abandono e a dispersão, e o caminho delas, inevitavelmente, é o caminho de morte, como vimos aqui. E o próprio Jesus traz menção a respeito dessas ovelhas, como que não tem pastor. Mas a Bíblia fala daquelas ovelhas que estão sob o cuidado do bom pastor. E o texto lança luz para essa realidade na qual eu e você, nós nos encontramos. Nós não somos ovelhas de um pastor mau. Nós não somos ovelhas desgarradas. Nós somos ovelhas de um bom pastor que cuida, que ama, que zela, que protege. Portanto, eu reconheço a voz dele. E o texto continua: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Nós poderíamos aqui caminhar, por várias interpretações. Existe uma interpretação que é materialista desse texto. As pessoas leem da seguinte forma: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Seria como que ela dissesse para si assim: porque o Senhor é o meu pastor, terei tudo que desejo. Perspectiva material, uma leitura material do Salmo. Mas não é isso. Você poderia também ter, infelizmente, uma interpretação pelo viés da prosperidade, teologia da prosperidade. Que aquela ideia é o seguinte: eu leio o texto, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu interpreto da seguinte forma: se algo me faltar, se alguma coisa me faltar, é porque de alguma forma eu não fiz por merecer, eu não participei de alguma prática. A bênção do bom pastor, ele está revoltado comigo. Logo, eu me coloco numa condição de obter de Deus bênçãos e mais bênçãos, barganhando dele. Não é isso que o Salmo fala.
Eu creio que uma das melhores interpretações é a interpretação do contentamento, e a NVI traz muito claro essa ideia, onde a NVI diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Por que a interpretação do contentamento? Porque é como que a ovelha estivesse dizendo: Senhor, Tu és meu pastor, não preciso de mais nada. No Senhor eu tenho tudo. O Senhor é minha fonte de satisfação. O Senhor é tudo que eu preciso. O Senhor é meu pastor. Eu não preciso de mais nada. Em Ti eu tenho paz, em Ti tenho segurança. Independente das circunstâncias materiais, eu tenho o Senhor. O Senhor me basta. O Senhor me satisfaz. Pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele afirma: o Senhor satisfaz os anseios da nossa alma, de modo que podemos dizer: o que tenho em Deus é maior do que eu não tenho na vida. O que tenho em Deus é maior do que eu não tenho na vida. Outro pensamento que corrobora com essa verdade, eu encontro na música dos compositores Andrade e Amarino, da banda Sola, onde na composição, Salmo 23, eles afirmam lá no finalzinho: se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Reconhecer o pastor ou pastoreio do Senhor, reconhecer que Ele é pastor, é de alguma forma nos satisfazer inteiramente, completamente nele. E eu tenho para mim, e agora isso não é nada adolescente, nada. Eu tenho para mim que o melô, a composição da ovelha satisfeita, é aquela composição das antigas. Quem foi adolescente em outra hora sabe. Satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Vocês sabem isso aqui? Sabe? Denunciei a minha idade. Eu reconheço o pastor que eu tenho. Eu reconheço a sua voz. Eu posso sim falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Ele me satisfaz. Ele é tudo que eu preciso. A ovelha reconhece o seu pastor. A segunda lição do texto eu encontro no versículo 2 e 3, onde diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E eu até falei um pouco disso na sexta-feira, mas observe o movimento que o texto traz. Atente-se para os verbos. Ele é quem leva, Ele é quem nos dá o descanso, Ele é quem nos faz com que a nossa alma se refrigera, Ele é quem nos guia. Meus irmãos, Ele é quem nos faz repousar. Os verbos aqui demonstram que a ação se concentra nas mãos e na pessoa de Deus. O pastoreio divino é uma ação contínua, onde o pastor está provendo, dando alimentação, hidratação, descanso, bem-estar, paz, um caminhar na justiça. Tudo isso, quem faz, quem permite a nossa experiência é o bom pastor. E essa expressão, por amor do seu nome, coloca por terra toda a arrogância humana, toda a prepotência de achar que o bom pastor faz algo na minha vida, porque eu de alguma forma sou uma ovelha que é indispensável para o seu rebanho. Ele precisa muito de mim no seu rebanho. Não, o texto lança luz para a graça, para a misericórdia e para o amor que Deus tem por si mesmo, por amor do seu nome. Toda a ação de Deus em minha vida é impulsionada não por um mérito meu, mas sim por sua glória, mas sim pela fidelidade que Ele tem à sua promessa.
todo desfruto de Deus, seja a sua providência, seja a sua proteção, seja a sua graça, todo desfruto de Deus não encontra justificativa ou razões em nada daquilo que sou ou faço. Todo desfruto em Deus parte do pressuposto que, porque Ele ama a si mesmo, Ele ama o seu próprio nome, Ele concede aos seus filhos a graça, a misericórdia de sermos pastoreados, repousarmos, levados, refrigerados, e assim vai. Oséias 14, versículo 4, diz assim: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque minha ira se apartou deles. Curarei a sua infidelidade. Se Deus realiza uma obra de conversão dos meus afetos, de conversão da minha mente, se Deus realiza uma obra em meu coração, transformando aquele que é infiel, idólatra, em alguém que agora vive conforme a sua palavra, se há uma ação de Deus na minha vida, é porque Ele faz isso movido por amor a si mesmo. Salmo 31, versículo 3 diz assim: porque tu és a rocha, a minha rocha e minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. É por causa do amor, do nome dele, que ele faz o que faz em minha vida. E o que está em jogo aqui, caso Deus não realize algo em minha e em sua vida, é o nome dele, é a glória dele, é a promessa dele. Ele está dizendo: eu prometo, mesmo que você infelizmente seja infiel, aquilo que prometi eu vou cumprir. Eu sou o Deus da aliança. Eu prometo, é por amor de mim mesmo. E a terceira lição que eu aprendo no texto, com base no versículo 4, é que a ovelha reconhece que ela pode sim confiar, porque o texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. O que é o vale da sombra da morte? Essa expressão, ela não foi usada ineditamente aqui no Salmo 23, ela aparece em outras porções da Escritura Sagrada. Por exemplo, ela aparece em Jó, no capítulo 10, e ali ela é usada para referir-se a sepulcro, a morte, ao estado da morte física. Mas também no Salmo 107, versículo 10, aparece essa expressão, e ali ela é usada para fazer referência à escuridão de uma masmorra, ou seja, alguém que está preso. Jeremias capítulo 2, versículo 6, usa essa expressão para se referir a um caminho hostil no deserto, fazendo menção a Israel naquele período que ele passou no deserto. Isaías capítulo 9, versículo 2, se refere à expressão o vale da sombra da morte como um estado de intensa aflição. Ou seja, essa expressão sugere a ideia de morte, sim, de crises também, dificuldades, sim. Há um teólogo que fala que essa expressão vale da sombra da morte representa qualquer experiência difícil na vida do homem que lhe causa grande temor, inclusive até mesmo a morte. E qual foi a resolução do salmista? Ele disse para si mesmo: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não cederei aos meus medos, mas confiarei atentamente no Senhor. Não cederei aos meus medos, mas confiarei atentamente em suas promessas. Eu vou confiar em Deus. Essa foi a resolução do salmista. Mas cá entre nós, e eu não duvido que você fale para mim: pastor, eu sou crente, confio no Senhor, mas por vezes, quando eu experimentei o meu vale da sombra e da morte, quando eu experimentei, eu confesso que eu não tive tanta fé assim. Eu temi. Eu não pude afirmar como salmista. Eu não pude, naquele momento, ter uma resolução de vida dizendo: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Porque eu temi.
Tive medo quando enfrentei o luto, tive medo quando enfrentei uma doença, já tive medo de fracassar, tive medo de perder meu casamento, tive medo de perder meu trabalho, tive medo de rejeição, tive medo de perigos reais da vida, como violência e acidentes, tive medo de ficar sozinho, tive medo de ser abandonado, tive medo de até mesmo envelhecer, eu tive medo da vida. Eu tive medo quando passei pelo meu vale da sombra e da morte. Deixa eu contar um segredo para você. Você não tem força no vale da sombra da morte. Você não pode enfrentar o vale da sombra da morte. Você vai se perder no vale da sombra da morte. A resolução do salmista foi uma resolução confiante, porque ele completou o pensamento dizendo: porque tu estás comigo. Porque de fato, na sombra e na morte a ovelha se perde. Na sombra e na morte a ovelha não tem segurança. Na sombra e na morte a ovelha não sabe o que fazer. Mas quando nós, nesse vale, olhamos para o lado e percebemos que jamais fomos desamparados pelo Senhor, meu irmão, sai inferno de lado, sai tudo, porque essa ovelha agora está do lado do seu bom pastor, e nós vamos caminhar de cabeça erguida, confiantes, enfrentando tudo, para a glória desse nome. Há um livro, creio eu, que já foi citado aqui de púlpito, Vencendo Medos e Ansiedades, onde a autora diz assim: confiança é o resultado de uma decisão de escolher acreditar que Deus é digno da nossa fé, dependência e credibilidade. Somente no Senhor, somente Deus, devo depositar minha fé, dependência e credibilidade. Por que não temerei? Porque confio naquele que me protege. Por que não temerei? Porque confio no seu amor que não acaba quando eu erro. Por que não temerei? Porque confio na sua força quando a minha se foi. Por que não temerei? Porque confio naquele que é muito, muito, muito melhor do que eu, para me levar até o fim. Confio naquele que está ao meu lado. Cornélia nasceu dia 15 de abril de 1892 em Amsterdã, na Holanda. Família cristã calvinista, caçula de 4 irmãos, e ela, convertida, estava ali ajudando alguns refugiados, guardando-os em sua casa, num tempo de tamanha crueldade. Infelizmente, ela e sua irmã foram levadas para o campo de concentração, um verdadeiro inferno a céu aberto. Ela e sua irmã compreenderam que Deus estava com elas ali naquele campo de concentração, e Deus permitiu com que elas alcançassem muitas pessoas por meio da pregação do Evangelho. Resumindo a história, elas foram libertas. E em seu livro, Cornélia Arnolda, ela escreve que sua irmã, ali naquela prisão, sempre fazia com que ela se lembrasse de uma frase. E a frase era a seguinte: não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja mais profundo ainda. Não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja mais profundo ainda. Deixa eu contar um segredo para você. A escuridão do teu vale não deixa Deus cego. Ele enxerga, Ele está do teu lado. A escuridão do teu vale não é mais profundo do que o amor do Senhor. Ele te ama, Ele nos ama. Nós somos ovelhas, rebanho do seu pastoreio, um pastor que jamais abandona os seus. E Ezequiel, capítulo 34, do versículo 15 e 16, diz assim: voz do Senhor para você. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Não sei em que condição você, meu querido irmão, ovelha do Senhor Jesus, se encontra hoje. Perdido? Ferido? Machucado? Realmente não sei. Mas o bom pastor, pastor com P maiúsculo, pastor que tudo sabe,
Ele prometeu que Ele vai, eu mesmo apacentarei, e todas as minhas ovelhas serão cuidadas por mim, numa relação íntima e pessoal. O que o Senhor tem para mim e para você, Ele está cuidando. Confie. Ele está cuidando. Descanse. Ele está cuidando. Simplesmente coloque em seu coração a resolução: confiarei, não temerei, porque Ele está comigo.